Hoje vou compartilhar 4 cuidados que precisamos ter com os alimentos, principalmente agora no verão. Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Nádia Gesser, sou formada em nutrição, especialista em segurança e qualidade dos alimentos. Atuei 20 anos na área e hoje vou compartilhar esses conhecimentos aqui com você. O primeiro deles, e é algo que eu vejo que muitas pessoas não têm essa informação, é sobre a correta higienização de frutas, legumes e verduras. Ela compreende 2 etapas. A primeira delas, e eu julgo uma das mais importantes e a mais negligenciada que as pessoas não fazem, é a lavagem em água corrente desses vegetais. Então, se for um alface, a primeira coisa a gente precisa soltar as folhas desse alface, eliminar aquelas folhas que já não estão próprias para o consumo e lavar folha por folha em água corrente, na frente da folha, no verso da folha. Se forem frutas, por exemplo, maçãs, maçã por maçã. Se for tomate, tomate por tomate. Então, essa lavagem em água corrente é que vai limpar, retirar os resíduos visíveis, né, terras, resíduos de terra, insetos, larvas de vermes, ovos de vermes. Então, é a lavagem que vai fazer a limpeza desses vegetais. A segunda etapa, que também é muito importante, é a desinfecção. É onde a gente precisa matar os micro-organismos, bactérias e vírus. Porque os vegetais, em geral, a gente consome cru. Não vai passar por uma etapa de cozimento para matar ali as bactérias, os micro-organismos. Então, é nesse processo de desinfecção que a gente vai eliminar esses micro-organismos, que são causadores de muitas doenças, né, intoxicações alimentares. E essa desinfecção, ela deve ser feita com água sanitária. Então, você vai ver no rótulo do fabricante da água sanitária que você vai comprar várias recomendações de uso. E entre elas está lá desinfecção de frutas, legumes e verduras. Precisa ser uma água sanitária sem perfume. E você vai seguir as instruções do fabricante, da quantidade de água sanitária e quantidade de água e o tempo também que esses vegetais vão ficar de molho nessa solução. Depois desse período de desinfecção no produto, né, na água sanitária, a gente precisa enxaguar novamente esses vegetais para retirar o resíduo da água sanitária. Muitas pessoas acreditam que deixar de molho no vinagre vai matar os micro-organismos. E não, isso é mito. O vinagre não é capaz de matar micro-organismos. O vinagre, se for utilizado, seria ali antes da etapa da lavagem em água corrente para ajudar a soltar a sujeira. O vinagre ajuda a soltar as lesmas, as lagartas, porque a superfície do vegetal, principalmente as folhas, ela fica lisa, escorregadia. Então, o vinagre, ele ajuda no processo de limpeza e não para matar micro-organismos. O segundo cuidado que precisamos ter, e principalmente agora no verão, é sobre o descongelamento correto dos alimentos. Então, a gente vai retirar o alimento do freezer, por exemplo, uma carne que está congelada, e a gente vai colocar para descongelar dentro da geladeira. E aí, dentro da geladeira, a gente vai colocar nas prateleiras inferiores, dentro de um recipiente, porque com o descongelamento, essa carne, esse alimento, né, pode soltar líquido, e a gente não quer que esse líquido, principalmente das carnes, contamine os demais alimentos. Então, precisa ser nas prateleiras inferiores e dentro de um recipiente. Como vai descongelar em refrigeração, a gente precisa fazer esse processo com antecedência. Então, é extremamente perigoso a gente retirar carnes do freezer e colocar para descongelar em temperatura ambiente de um dia para o outro, ou ainda há pessoas que colocam na água, de molho na água, abrem a embalagem, que depois já vou falar sobre um outro cuidado também que a gente precisa ter em relação ao contato dessa água com as carnes. Mas então o descongelamento seguro é feito em refrigeração.
Esse alimento, uma vez descongelado, ele não pode ser congelado novamente. Vou explicar melhor. Vamos supor que eu descongelei 1 quilo de carne. Vou utilizar meio quilo, vou preparar meio quilo de carne. O restante, não é correto eu congelar novamente, para depois descongelar novamente. Então, o mais seguro é eu preparar toda essa quantidade que eu descongelei, e daí sim congelar já cozido ou pré-cozido. Então eu posso congelar novamente esse alimento, mas esse alimento já preparado e não cru. O terceiro cuidado que a gente precisa ter é sobre o manuseio das carnes em geral. Então, algo também que muitas pessoas acreditam é que precisa lavar as carnes. E isso é um grande perigo para a nossa cozinha. Por quê? As carnes, elas não precisam ser lavadas em água corrente. Primeiro que também a gente não sabe, às vezes, a qualidade, né, da água que a gente vai estar lavando aí esse alimento. Segundo que ao lavar a carne, a gente vai estar espalhando os micro-organismos da carne para o nosso ambiente da cozinha. A pia, os utensílios que ficam aqui sobre a pia, próximo à pia. E aí depois, quando a gente for manipular outros alimentos, por exemplo, os vegetais, a gente vai estar contaminando os vegetais com os micro-organismos da carne. A carne vai ser cozida e vai eliminar os micro-organismos. Os vegetais, na sua maioria, são consumidos cru e aí não vai ter esse cozimento para matar os micro-organismos. O quarto cuidado que a gente precisa ter sobre a manipulação dos alimentos é sobre o armazenamento. E aqui eu também vejo um erro muito comum. Alimentos congelados e refrigerados, acredito que é mais fácil, né, a gente entender que precisa guardar na refrigeração ou no congelamento. Mas um grande perigo na nossa cozinha são os alimentos depois de cozidos. Então, aquela sobra do almoço e do jantar, o arroz cozido, a carne já cozida, né, já preparada, que a gente deixa em cima do fogão, dentro do micro-ondas, para consumir mais tarde. Isso é um grande perigo, porque os alimentos já cozidos em temperatura ambiente, eles também podem ter ali a multiplicação de micro-organismos, principalmente no verão, onde as temperaturas são elevadas. Então, após preparar, né, o seu almoço, seu jantar, os alimentos cozidos, a gente vai deixar esse alimento diminuir a temperatura em temperatura ambiente. Então, assim, o alimento, no máximo, aí 2 horas já estourando em temperatura ambiente, e depois a gente vai guardar esses alimentos em refrigeração para consumir à noite ou no dia seguinte. E aí a gente vai retornar à cocção desse alimento, né? Vai aquecer esse alimento novamente para consumir ele. Essas são algumas dicas, as principais, que eu acredito que vão ajudar você, principalmente agora, né, nessas festas de final de ano e no verão, para que você garanta aí uma alimentação segura para você e a sua família, que ninguém tenha nenhum problema de intoxicação alimentar, que é muito comum, principalmente nessa época do ano. Eu agradeço você que esteve comigo nesse ano de 2025 aqui no canal, cada inscrito, cada curtida, cada comentário, e eu desejo um feliz, um próspero, um abençoado 2026 para todos nós. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu lhe convido também a se inscrever no meu canal para você aprender aí sobre ter uma alimentação mais consciente, mais saudável e mais segura para você e para a sua família. Um abraço e até o próximo vídeo.